Meu nome é Rafael, sou graduando do curso de cinema, estou no 7º semestre e minha pesquisa é no gênero ao qual esse filme faz parte, que é o gênero Tokusatsu, que é um gênero genuinamente japonês e na prática é o gênero de ficção científica e fantasia que eles desenvolveram. E esse gênero nasce em 54 com o Godzilla original, que a Toho, que era na época o maior estúdio japonês, viu um ano antes o Monstro do Mar, que era um filme americano que era em stop motion. Era um filme que tinha uma criatura gigante, mas que não era feito como esse aqui. Era feito em stop motion, que era uma técnica muito mais cara. Os produtores da Toho começaram a discutir isso, vamos fazer um filme de monstro gigante, mas só que eles perceberam que seria um filme caríssimo. Aí eles chamaram o Eiji Tsuburaya, que era um técnico em efeitos especiais práticos, e eles perguntaram como é que a gente faz um filme de monstro gigante sem usar a técnica padrão, né? Então tinha uma técnica americana meio esquecida, que nem tinha nome, em que você tinha um cenário em escala, numa escala, você tinha um ator que se vestia como um monstro e você daria para falsear essa ideia desse cenário gigante. Então o Tsuburaya passou a pesquisar esse primitivo formato americano e aperfeiçoou. E a essa técnica eles chamam genericamente de suit meshing. E suit é referente a você estar trajando um suit e tendo movimentos dentro dele. Então o Eiji Tsuburaya estava resolvendo essa questão do suit meshing. E o Shiro Honda e o roteirista estavam trabalhando num roteiro que 1953, 1954 era um contexto de pós-guerra, então na época houve muita literatura envolvendo questões nucleares, assim. Tinha um gênero literário específico que tratavam de histórias que se passavam em Hiroshima e Nagasaki no pós-atentado. Então, todas as formas de arte da época estavam meio assim abaladas com essa questão da guerra. E o Godzilla é uma metáfora para todas as consequências do desenvolvimento nuclear. Assim. No Godzilla original ele foi despertado por testes nucleares. Ele é uma espécie de mutação de uma espécie antiga de lagarto que acordou depois de atentados de testes nucleares. Então muito se fala desse Godzilla original de 54 como um filme de uma carga sociopolítica grande, assim. Mas ele não é isso tudo. Os autores é que mexem tanto com esse assunto que você acha que o Godzilla é um símbolo. Então, nos anos seguintes do Godzilla, a gente vai chegar nesse. Esse aqui foi um filme de 64, vai chegar nele. Então, nos anos seguintes, eles criaram outros monstros, usando essa forma de que o monstro chega, ataca a cidade, aí eles vão estudar uma forma de derrotar. Então, ano após ano, a Toho estava fazendo filmes de monstros, apareceram outros monstros, como o Rodan, Gamera, o Mothra.
Tipo, o Mothra teve um filme solo nos anos 50, ou era em 61, não 50 e... Foi depois do Godzilla, nos anos 50 e pouco. É. Teve vários filmes solo, né? Tiveram Vários antes... contra o... vários contras, É por isso que nesse filme assim, eles falam, é um ovo do Mothra, as pessoas já sabem as o que pessoas... é. Você não precisa você não precisava introduzir o que era o Godzilla, de onde ele veio, você não precisava dizer que ilha era aquela e de onde a Mothra veio, porque eles já eram elementos pop reconhecíveis. Então, aí a Toho, alguns anos depois, pensou, cara, a gente tem que pensar algo novo, assim. Só esses filmes estão se tornando repetitivos, assim, vamos apresentar um monstro gigante novo e ele destrói a cidade e tudo. Aí alguém teve uma ideia de vamos comprar os direitos do King Kong e fazer um filme do King Kong. O King Kong era um personagem da Universal, então assim, era quase inviável, né? Mas eles, como o japonês é audacioso, quando ele quer uma coisa ele vai atrás, então eles convenceram a Universal a fazer um joint venture, assim. Mas tinha um porém, eles queriam fazer um filme do King Kong versus o Godzilla, assim, a primeira ideia que se vê à cabeça, assim, de um produtor. Vamos misturar os dois e ver o que acontece. Aí, assim, mas tinha um impasse estético, assim. O King Kong foi feito em stop motion, que era caríssimo, e o Godzilla foi feito em suit motion, que era mais barato. Aí a Toho, né, produção, bota todos na mesma técnica do japonês. Estava sendo um filme feito pelos japoneses, a Universal não estava interferindo na produção, então vamos fazer do nosso jeito, da forma que cabe no nosso pulso. O King Kong versus Godzilla eu não cheguei a ver, então ele é anterior a esse. O Fernando viu, disse que é um filme engraçadíssimo. Um dos mais engraçados da história do cinema. Então, o King Kong do King Kong versus Godzilla é um cara trajando o suíte do King Kong versus Godzilla. Você imagina o tipo de coisa que... Aí, assim, essa fórmula foi muito bem aceita, assim, aquela ideia, né? Mistura os dois e vê o que acontece. Então, era uma nova fórmula para esses tipos de filmes que funcionavam. Aí, assim, continuaram fazendo filmes solos de outros personagens novos iam aparecendo também. Aí a Toho caiu na ideia, não, vamos fazer outro filme versus. Aí, não, vamos pegar os nossos primeiros dois kaijus, nossos dois primeiros monstros gigantes. Então eles fizeram esse, o Godzilla vs Mothra. Só que esse tipo de filme versus, ele é um filme que ele mistura os dois universos. Tipo, o Godzilla tem seu universo, o Mothra tem o seu. Se você analisar os filmes solos dele, os dois não casam, eles não pertencem ao mesmo universo. Tipo, no filme do Godzilla não vai existir a figura do Mothra e nem no Mothra vai existir a figura do Godzilla. Em nenhum momento, pode ter acontecido nos anos 70 depois, referências, easter eggs, assim. Mas quando é um filme solo, tipo, a primeira ameaça gigante é isso aqui que tá na nossa frente. Aí assim, teoricamente, um não existe no universo do outro. Como é que a gente vai juntar? Simplesmente junta. Pro japonês não existe isso, pra que complicação? Se quer e dá, em termos de produção, o produtor. Personagem A, personagem B, a gente é dono dos dois. Joga no mesmo filme, essa é a visão do produtor. E isso gera uma incoerência, de certa forma. Esses personagens estão juntos, estão brigando do nada. Isso gera uma incoerência meio diegética, assim. Mas pro japonês não existe o conceito de coerência diegética. Esse personagem está fazendo algo que ele não faria, isso não existe. Isso é uma criação nossa aqui do Ocidente. Então, juntar dois personagens que não poderiam estar juntos, pra gente é incoerente, pode ser incoerente, mas pra eles é totalmente normal. Então, o público não achou estranho. Rafael, tipo, a Mothra desse filme aí, ela é legal com todo mundo, assim. Ela não é ruim. Mas existe um porém, até a coerência desse filme, em termos de história, assim, não o Godzilla, mas o Mothra, é que na primeira história, por que a Mothra ataca todo mundo? Porque eles capturam as fadas
E a Mothra é uma reação da natureza contra o homem por ter invadido a natureza e roubado o que é da natureza. Essas fadas sempre estão presentes. Ela não é perversa, entendeu? Então, depois que eles devoram... Elas não são fadas, gente. Elas são gêmeas. Elas são gêmeas miniaturas. Elas são consideradas fadas, são chamadas de fadas. Tem uma tradução aqui. Nessa hora aí, é por isso que o povo deles é desconfiado com os humanos, por causa desse rapto, por causa de tudo que aconteceu. Então, na segunda história, eles estão lá tentando pedir perdão e conseguir a ajuda deles, porque sabe que é a única criatura que tem poder pra rivalizar com o Godzilla. E tipo, no filme solo da Mothra, ela é mais perversa, assim. Aí ela é totalmente... Porque ela que é a heroína do filme. O Godzilla é o vilão. Ele sempre é o vilão? Nem sempre. Mas a maioria das vezes ele é. Acho que tem um filme recente de 2000, Mothra, Ghidorah, Godzilla, Ataque de não sei o que. Que são Mothra e Ghidorah contra o Godzilla. Porque o Godzilla é a fera maior desse gênero, assim. Então ele quase nunca tem princípios. Mas existe uma coisa engraçada nesse filme, não sei se outros perceberam. O Godzilla, em nenhum momento nesse filme, parece que tá tentando atacar alguém, ele parece que tá todo atrapalhado, buscando alguma coisa. Ele destrói o prédio porque ele se vira e o rabo bate no prédio, ou ele tropeça e cai no chão e destrói a casa. Em nenhum momento ele pareceu estar atacando alguém. O único momento que apareceu mais ou menos era quando ele finalmente cansou de ser atacado, quando chegou lá no raio elétrico, ele se irritou de vez e começou a contra-atacar. E na parte do ovo, que eu cheguei até a pensar que ele na verdade estava tentando esquentar o ovo para poder a Mothra sair para enfrentar alguma terceira coisa, assim, sei lá. Deu assim, Deixa eu perguntar sobre isso. Calma aí, só. Porque tem uma história que a Mothra e o Godzilla se unem mais na Sim. frente. Tipo, Tokusatsu é um gênero de espetáculo. Tudo que acontece é para promover explosões, destruição. Então, tipo, é uma estética do espetáculo. Assim, Como King Kong também foi, né? Como King Kong também era. Na época... Não, assim, não existia a ideia de série. Tipo, às vezes o Godzilla morria e 2 anos depois, novo filme. Elas podem estar, mas elas não vão estar conectadas a este plot aqui. Tipo, elas vão surgir do nada, como... Nem os atores, nem atores, nem personagens. O Jason é o plágio do Godzilla. É a ideia, assim, a gente tem uma figura de espetáculo que são os monstros gigantes, então a gente põe eles e o resto a gente recheia. Em cada filme a gente faz diferente, porque isso não é o principal. O principal é o espetáculo da pera. Os atores, nunca são os mesmos, né? Não, totalmente diferente. Pois eu queria saber isso, tipo, se tem alguma proposição no pensamento da preparação desses atores que são os kaijus, porque tipo, eu tava pensando, cara, se eles pegaram um ator que tava na roupa do Godzilla e falaram, vai lá, cara. Assim, os únicos atores que permanecem são os suit actors, quem veste a roupa, tipo o Godzilla. O ator que vestia a roupa, ele vestiu a roupa por várias décadas. Porque ele era um ator especializado, ele era um ator de street mesmo. Mas, pois é, porque tipo, é isso que o Fernando falou, ele no começo sai assim e tá atarantado, parece que ele tá bêbado, assim, ele cai, e aí ele luta com a Mothra e depois ele, foda-se a Mothra, eu vou embora, sabe? A Mothra tá lá caída. Tipo, você não vai encontrar uma razão da motivação, tipo, ele tem que estar lá, bota ele destruindo as coisas. Ah, entendi. Isso é... Não, fora que é de novo o cinema japonês, tipo, eles não vão tentar transformar o bicho num humano, ele é um bicho. Não, ele é um bicho. Verdade, faz sentido ele ir embora, assim, tô cansado. Tipo, isso causa uma estranheza pra gente. Mas... Acostumado com King Kong, se apaixona pela moça. Assista com amigos, porque vocês vão rir muito. Mas a besta, a Vespa não, a mariposa, ela é mais sobrenatural que científica, né? Ela tipo, tem eles rezam pra ela e ela... mas, porque assim, são dois mundos diferentes. O Godzilla é mais ficção científica, a Mothra é mais fantasia. Em outros filmes, vão contar que todos esses monstros eles têm uma ligação espiritual. Assim. Tipo, o Godzilla como um mito moderno é como os mitos antigos do Japão. Todos eles têm uma conexão espiritual. Tipo, quando aparece uma figura mística, ela vem para ensinar uma coisa. Assim.
Então o Godzilla é como uma nova figura que apareceu e ele vem, vai dar seu recado e vai embora. Entendi. Tem essa... esses kaijus têm também essa mitologia por trás dele. Assim, porque no Ocidente isso criou-se um apelo em relação a isso. É possível fazer, vamos fazer, mas como os kaijus eles são vistos como figuras míticas e místicas também, é como dizer, vamos falar da origem de Deus, assim. Não vem, essa ideia não vem no Japão. Assim. Então é muito mais interessante, é um kaiju, ele destrói coisas. Continua colocando ele para destruir coisas. Essa fórmula funciona, não vamos mexer nela não. Os americanos aqui mexem mais. Então, sobre essa coisa da fórmula, assim, tipo, porque eles começam fazendo Godzilla com essa técnica do Suitmation, e aí eu fiquei pensando se inserir mais um monstro seria tipo um monstro contra outro monstro, assim, até que pode ser um desafio para eles, vocês encaram isso como desafio assim, de técnica, de produção, assim. Era um desafio. Vocês experimentavam isso? Era um desafio técnico, tipo, desse exemplo aqui. O Mothra você tinha que manipular ele com cabos. O Godzilla era só um cara. Então, em alguns momentos essa Mothra vai derrubar o Godzilla. Como é que a gente filma isso sem machucar sem machucar o ator e como fazer isso de uma forma crível, assim. Então eles optaram muito por planos detalhes. O plano de detalhe foi uma gambiarra grande. Então eles usaram até bonecos menores. O Suitmation tem um personagem de estatura humana. Só que para aí eles acharam que seria muito mais difícil. Aí você tem uma Mothra gigante, assim, e você tem o ator vestido aqui. Essa manipulação ficava muito complexa. Então eles decidiram fazer modelos menores. Então é aquele momento do primeiro ataque que a Mothra está na cabeça dele, ele está se mexendo. Você percebe que são bonecos menores e que ele tem um movimento mais rápido, ele é menor e mais leve. Então, dentro da técnica maior, eles criaram essa técnica do monstro de uma escala menor ainda, só para resolver esse problema da Mothra. Então, essa sequência que você tem a Mothra, eles resolveram com bonecos menores, mas tem cenas com bonecos maiores. Aí, vamos fazer essas mais complexas, que são com os bonecos maiores. E a maior parte das ações a gente faz com os bonecos menores. E a gente dá um fim na Mothra, que é a nossa dor de cabeça técnica, e coloca Mothras pequenas. Então, em algum momento isso soou de forma melhor. As Mothras pequenas eram melhor para você pensar em cena. Porque ela não estava voando e não estava na cabeça do... Outra coisa que tem no filme que dá para notar bastante, tem muita sobreposição de imagens. Muita coisa que dá para notar que o cenário foi filmado aqui separado e está sobreposto um ao outro. Mesmo entre os humanos ali. Era uma técnica de máscara antiga, assim, porque nem tudo dava para resolver com miniatura. Às vezes você fazia uma coisa em miniatura, mas você não conseguia inserir o personagem ali e ficar de uma forma crível. Então você fazia o cenário, você filmava o personagem e você usava essas técnicas antigas de cromo, que tipo com as cenas das meninas, que você quando estava em cima de uma coisa assim, você percebia que o cromo era meio... Eles filmam só uma parte, o resto é tudo preto, aí filmam o resto tudo preto, depois bota junto o filme como se fosse uma coisa só. Aí... Não, assim, tipo, eu tô aqui na parte de baixo da montanha e aqui tem os dois lutando, né? Aí eu filmo só a parte do pessoal no estúdio lá, aqui andando, correndo do Godzilla e tudo mais. E depois separadamente eu filmo cortado, só que cobrindo a parte que não é para ser filmada do filme, eu filmo os dois lutando, a luta lá. Quando depois que você faz uma fotografia final, que uma máquina tira uma foto dos dois juntos. Isso, como se fosse um quebra-cabeça. Aí fica parecendo uma imagem só. Isso era o chroma key da época, assim, então era uma técnica fotográfica ainda cara, então eles usavam pouco só para cobrir esses probleminhas que eles precisavam sobrepor coisas. Dentro do mercado nacional era um filmizar, que assim, era da Toho, e é como se fossem os filmes os filmes da Globo. Então era dentro do mercado japonês era um filmizar, tinha uma altíssima bilheteria e
E todos esses personagens são elementos da cultura pop de lá até hoje. Assim. Não é à toa que se fazem filmes sobre eles até hoje. Assim. E o Eiji Tsuburaya, que era o técnico de efeitos, ele... Assim, pra mim o Eiji Tsuburaya ele é mais importante que o Ishiro Honda, que era o diretor. O Ishiro Honda fez outros filmes de kaiju também, junto com... também filmes de não kaiju, mas também que eram tokusatsu. Mas o Eiji Tsuburaya foi o cara que levou essa técnica para a televisão. E quando ele leva para a televisão, ele possibilita um formato mais barato e que impulsionou os tokusatsu na televisão. Que assim, tem gente que não vai concordar comigo, mas foi onde o gênero mais se desenvolveu, foi na televisão, porque criou diversos ciclos e diversos subgêneros. Assim. Então, aquela técnica do Suitimation, que era cara para o cinema japonês, barata em relação ao cinema internacional, ele criou uma forma de baratear e conseguiu levar para a televisão. Então, em 66, ele leva para a televisão com a série Ultraman. E eu acho que popularizou ainda mais, né? Sim. Aquele que veio antes do Ultraman, que era tipo Além da Imaginação, que foi o primeiro que levou essa técnica na TV. Antes, Como era o nome da série? Ultra Q. Ultra Q. Ultra Q era uma série sobre monstros, mas não tinha um herói, assim. Aí o Eiji Tsuburaya teve a ideia, não, vamos criar um super-herói. A partir desse momento, o gênero dá um boom e se cria vários subgêneros envolvendo o super-herói. Então os kaijus foram deixados mais de lado. O monstro, que até certo ponto era herói, deixou de ser herói para se tornar totalmente vilão. Assim. Isso perdeu muito, porque os tokusatsu passou a ser um gênero infantil. Então, se o público maior eram as crianças, elas passaram a associar os heróis gigantes são os verdadeiros heróis e os monstros são os vilões. Isso mexeu um pouco com o imaginário dos kaijus. Assim. Falou que esse gênero ele é genuinamente japonês, né? Mas ele foi copiado, não foi? Assim, principalmente no Oriente também. Porque eu vi um filme coreano um tempo atrás que chama Yongari, que é uma cópia do Godzilla. Total. Né? É bem mais engraçado, né? Porque parece ser bem menos. A produção ser mais baixa, assim, também. Eu achei fraquinho. Os países asiáticos ali do lado, eles. A China que investiam também razoavelmente no cinema, vamos fazer um filme assim e ver o que acontece. Então a China fez filmes de kaijus com os kaijus deles. Você tem filmes de kaiju coreanos, ali, tailandeses, se duvidar, indonésio também. Então era uma técnica que era muito deles ali. O americano nunca se interessou por isso, porque isso é uma técnica menor, uma técnica mais barata. A gente tem dinheiro. A gente não usa Suitimation porque a gente pode pagar stop motion. Mas pro asiático que estava se desenvolvendo, aí não eram grandes potências, e queriam investir em cinema, o Suitimation caiu assim como... vamos fazer filme de kaiju e ver o que dá também. E tem filmes de kaiju chineses que são mais pancados do que os japoneses, assim, tipo, é quase esse filme do... É quase assim, uns Duro de Matar, uns Máquina Mortífera, assim. Assim, o gênero Tokusatsu ele apostou totalmente no entretenimento. Depois do Godzilla original, o Godzilla original é um filme que dá pra falar muito sobre ele, porque ele tem muitas camadas. Assim. Mas os filmes seguintes, a Toho tava preocupado em vender, então tira essa carga psicológica desse filme, tira essa carga emocional, tira esse amor, essa paixão que há entre os protagonistas e investe na ação. Então esse filme assim, a preocupação psicológica dele é com esse impasse com o ovo da Mothra, com o Godzilla detonando as coisas. Mas se você pegar o Godzilla original, ele tinha outras preocupações psicológicas, assim, tipo, o cara inventou uma forma de destruir o Godzilla, mas ele não quer entregar isso, porque ele tem medo de que a humanidade vai usar de outra forma depois. Então tinha essa carga psicológica adjacente ali. Mas eles perceberam que esses filmes tinham que ser mais dinâmicos, eles não podiam perder tempo com isso, porque o público não estava lá para ver isso. Se o público quisesse ver romance, eles iam pro Dorama. Não, mano, tinha Dorama nessa época ainda.
público que quisesse ver um filme mais romântico, ele ia num Kurosawa-like filme, assim. Então, tipo, tava fechando o nicho, assim, não era público de cinema, agora você tava criando um público de kaiju, de filmes de kaijus, assim. Tipo, careta falar de relacionamento num filme de kaiju, então vamos colocar e não tem até hoje. E na televisão eles evitam totalmente um relacionamento entre personagens, porque vai tirar o foco da ação. Tipo, o Tokusatsu é um gênero tão extremista nesse aspecto que você não vai ter cena do pai abraçando o filho, de um beijo, de um abraço, assim, muito raro. Porque isso vai consumir tempo do episódio, que já é pequeno, mas que você precisa se concentrar na ação. Ritmo, né? É um ritmo também. Ação, Tipo, ritmo de... se você tem um confronto e esse confronto acaba e depois você tem que falar mais algumas coisas do episódio seguinte, se você coloca uma cena de afeto ali, de alguma forma aquilo vai reduzir o ritmo, aí para levantar o ritmo você vai precisar de um tempo que não tem no episódio. E especificamente sobre esse filme, existem 2 sentimentos nesse filme. O mais forte é o da ganância, assim. Tem esse texto sobre a ganância, que o Godzilla vai destruir os caras, eles estão brigando por dinheiro, aí o cara tira uma arma, aí você pensa que ele vai atirar no Godzilla, não, ele vai atirar no cara que tá tentando levar o dinheiro dele, assim. Então, mas o filme quer problematizar isso, em parte, mas isso é como se fosse uma pseudo-preocupação do filme, assim como a questão ambiental é uma pseudo-preocupação só para você ter um background. No Godzilla original, essa questão do meio ambiente, do uso de armas nucleares, isso era visceral, assim. O Godzilla era fruto disso. Isso tá nos outros filmes de alguma forma, mas é mero background, assim. Então esse filme não está querendo vender ideia nenhuma de meio ambiente, isso é só um background. O Godzilla original foi feito em 4x3, preto e branco, porque como era um filme meio experimental, não vamos botar tanto dinheiro em fotografia, porque fotografia sempre foi um troço caro, até hoje. Então, o Godzilla original fica maravilhoso naquele formato. Tipo, o Shiro Honda conseguiu criar um estilo ou um vetor para estilo a partir daquele filme. Mas aí quando a Toho começa a investir mais, ela inventa esse tal de Toroscope, que é um cinemascope deles lá, porque o cinemascope era um padrão caro. Não, vamos fazer o nosso, né? Tipo, a gente não tem King Kong, vamos fazer o nosso. A gente não tem cinemascope, vamos fazer o nosso. E pro Godzilla isso caía de forma perfeita, assim, porque você... eu quero dar uma ideia de que o cenário é gigante, de que é um landscape de uma cidade. E eu quero dar a sensação de que esse monstro tá destruindo essa cidade pouco a pouco. Então o cinemascope caía muito bem para esse tipo de filme. Então o Shiro Honda foi readaptando a sua forma de pensar, porque a Toho diz, não, você vai fazer cinemascope porque é o formato comercial. 4x3 é um formato mais barato, não vamos mais lidar com ele. E para esse filme funciona, porque você tem o Godzilla, você pode ter as duas partes numa tela só e instaurar essa ideia da melhor desse confronto, assim. As cores veio acrescentar muito ao gênero, porque o gênero foi se desenvolvendo como um gênero mais de fantasia e menos de ficção científica. E no Japão é muito forte a ideia de fantasia e cores, de você presentificar características mágicas de um personagem com cores. Então eles começaram a trabalhar mais. O Godzilla é preto porque ele surgiu num filme preto e branco. Se ele tivesse surgido num cinema em cores, talvez ele fosse... Mas O Mothra já é colorido. O Mothra já é do cinema colorido, então ela já tem um desenho com cores, assim. Então talvez o Godzilla, aquelas coisas que ele tem atrás, talvez já seriam azul naturalmente. Tipo, quando ele solta alguma descarga, aquilo fica azul. Talvez se o Godzilla tivesse sido feito em cores, talvez aquilo já fosse azul desde o projeto. O gênero, ao longo dos anos, ele foi se tornando mais humano. Em que aspecto? Você tem monstros, e pouco a pouco esses monstros vão sendo substituídos por heróis gigantes,
humanoides. E uma característica bem escondida ali no Mothra é aquela presença do olho da Mothra. Tipo, eu não vou dizer que tem uma relação específica, mas nos anos seguintes, todas as criações tinham uma característica forte no olhar. Você tem o Ultraman que tem olhos grandes, você tem personagens derivados que tem olhos grandes, assim. O Eiichi Tsuburaya fez muito dinheiro com esses filmes, e nos anos 60 ele conseguiu abrir sua própria produtora, que continuou a fazer filmes para Toho e começou a fazer produções para televisão. A Tsuburaya a Tsuburaya Productions existe até hoje, e o que ela tem de mais moderno das técnicas dela é que hoje algumas coisas são feitas com digital, tipo ataques dos personagens tem digital, mas ainda tem explosões, ainda tem miniaturas, ainda tem switchmation. E o que de mais moderno tem na Tsuburaya, que não é o mais moderno que você tem no Japão, infelizmente. Outras produtoras conseguem fazer coisas mais grandiosas com menos dinheiro. Ainda tem a ideia de fazer muito com pouco. O gênero Ultraman sobreviveu até hoje. Então, todas essas técnicas do Tsuburaya Pai continuam sendo usadas até hoje. Seriam mais baratas com digital? Talvez, mas a estética japonesa tem a questão da tradição também. A tecnologia não derruba um estilo da noite para o dia. Então, hoje você pode fazer tokusatsu totalmente digital, como quando os americanos querem adaptar, eles fazem digital. Fica uma porcaria, porque eles não têm o mesmo carinho pelos personagens, eles não sabem lidar de uma forma asiática. Eles não investem assim, tipo, eles ainda usam o Suitmation. Mas tipo, esse Suitmation é mais confortável para todos. É muito mais confortável. Tipo, se ele precisava cair no chão, ela tem tipo um forro para ele poder cair no chão. Protege mais. E assim, são 60 anos, mais de 60 anos trabalhando com essas técnicas, então elas evoluíram, elas melhoraram. Tipo, nessa época do Godzilla, nos anos 60, 50, 60, aquela roupa do Godzilla tinha tubos para drenar suor. Porque o cara não conseguia ficar 10 minutos se não drenasse o suor. E dentro do estúdio tinha coisa queimando, coisa pegando fogo, e pobre do ator, né, que podia morrer desidratado. Então essas coisas eles foram olhando também, tipo, se a gente vai continuar lidando com isso, a gente tem que pensar nos direitos humanos. Assim. Parece que tem a ideia também que eles desenvolveram de os acessórios, tipo o rabo do Godzilla, não é mais o ator que mexe, mas existe um cara com controle remoto que faz os movimentos do rabo do Godzilla independente do ator. E outras criaturas que têm, tipo, apêndices, esses apêndices são movidos por controle remoto, não são mais os atores que mexem. Algumas coisas foram facilitadas. O Godzilla, para mexer o rabo, ele tinha que mexer. Hoje você pode botar um Mechatronics na cauda dele. Então, nesses aspectos, para facilitar a vida do ator, então, nesses aspectos ele mexeu. Mas faísca, explosão tem até hoje, a mesma intensidade. Tipo, eles aperfeiçoaram os equipamentos que fazem isso, mas eles continuam fazendo isso. Porque é barato e é tradicional. Acho que tem um conceito de preferir ver a coisa acontecendo de fato no set do que efeitos especiais, assim, digitais, assim. Acho que tem até um conceito de estética deles que é bem deles, assim, que é esse de ter algo explodindo de mesmo, assim, e o monstro é físico, entendeu? É uma roupa física. Tipo, os tokusatsu na televisão, o canal de TV ele tinha um horário infantil. Aí ele vai pensar, o que é que eu boto aqui? Se eu tiver muito dinheiro, eu faço um anime. Se eu não tiver, eu chamo alguém para fazer um tokusatsu, que era mais barato. Tipo, tinha aquela parafernália toda, mas o tokusatsu ainda era mais barato. Hoje, o preço de um tokusatsu é equivalente de um anime, assim, a grosso modo. Mas por que os canais continuam? Porque tem uma tradição, assim. Tipo, a cada 3, 5 anos o público muda. Tipo, as crianças assistem tokusatsu por uma faixa de tempo e depois abandonam. Então, vamos tirar tokusatsu e botar anime. Não, ainda existe o esquema da tradição, porque meus irmãos mais velhos gostavam, meu pai gostava, meu pai e meus irmãos falam. Então,
tem essa ideia da tradição. Por isso que Eles ainda fazem continua. referência aos antigos, E sempre. eles sempre fazem referência aos antigos. Tipo, eles trazem personagens de 40 anos atrás e botam, e todos curtem, de todas as idades. Assim, o gênero se permitiu influência de outras mídias. Tokusatsu foi muito influenciado pelos animes e pelos mangás. Tipo, a ideia do robô gigante vem dos animes e dos mangás. Não é a ideia original dos Tokusatsu. Então, Tokusatsu continua sendo feito até hoje para cinema, para televisão e agora para internet. Bom, de vez em quando eles fazem. Então, é um gênero pop muito tradicional lá. E na Ásia, a Ásia consome muitos Tokusatsu japoneses e fazem também. Então, Tailândia e Indonésia, eles consomem muito, assim, são viciados. Acho que os maiores fãs de Tokusatsu fora do Japão são indonésios e tailandeses. Aí depois vem o Brasil.